Olá, inscritos! Trago vídeo novo no canal, pessoal. Um vídeo muito bom. É sobre a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículo do 1 ao 13. Uma ótima explicação. Esse vídeo trago do canal O Caminho Estreito, do irmão Gilberto. Um ótimo canal. Se inscreva lá, se inscreva no meu canal e se inscreva também no canal O Caminho Estreito. Ative o sininho e contribua com o canal. Paz seja com todos. Hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens, que está no livro de Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saia ao seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora." Cristo contou a seus discípulos a história das 10 virgens, ilustrando, pela experiência delas, a igreja que herdaria o reino por ocasião de sua segunda vinda. Os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do Salvador. São chamadas de virgens, considerando que têm fé e confessam a crença em Deus e no Messias. João 17,3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Os dois grupos professavam a mesma fé. Os dois grupos estavam à espera do Salvador. O noivo representa o Senhor Jesus Cristo, que é o marido espiritual da igreja. Mateus 9,15. Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão." E Apocalipse 19,7 também nos mostra Jesus como noivo da igreja. "Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou." Então nós já identificamos quem eram as 10 virgens, embora nós não tenhamos feito a diferenciação entre elas, mas eram pessoas cristãs, pessoas crentes que estavam à espera do Salvador, e nós já identificamos o noivo como o Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento, era costume entre os judeus que o noivo chegasse de noite à casa da noiva, onde as damas de honra cuidavam dela. Quando a chegada do noivo era anunciada, essas moças saíam com lâmpadas para iluminar-lhes o caminho até a casa para a comemoração. Com relação aos versos 5 e 6, os casamentos judaicos incluíam o anúncio da chegada do noivo à casa da noiva. Os casamentos geralmente começavam à noite e as lâmpadas eram acesas ao pôr do sol. Portanto, meia-noite era bem depois da hora em que as 10 virgens esperavam que o noivo chegasse, e o anúncio foi repentino. A passagem está dando a entender que elas foram pegas de surpresa, tanto que elas adormeceram, inclusive as prudentes. Por isso, devemos estar sempre preparados para sermos encontrados inculpáveis. O Senhor Jesus nos alerta aqui em Mateus 24:42. "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor." E Lucas 12:40. "Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam." As lâmpadas representam a palavra de Deus. Nós já identificamos as virgens, o noivo e as lâmpadas, que representam a palavra de Deus. Todas as 10 conheciam a palavra.
Por quê? Porque todas as 10 portavam lâmpadas. O azeite ou óleo, em algumas versões, embora dê na mesma, porque quando está sendo mencionado óleo, trata-se do óleo de oliva, é símbolo do Espírito Santo. Nas Escrituras, o azeite aparece como um símbolo do Espírito Santo, Zacarias 4, 2 a 6. Era usado nas solenidades de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. Êxodo 30:30, Levítico 8:12, 1 Samuel 10:1, 16:13, 1 Reis 13:16. O azeite é considerado símbolo do Espírito Santo porque era usado no ritualismo do Antigo Testamento, correspondendo à operação real do Espírito Santo na vida do crente na atual dispensação. O azeite representa uma ação prática do Espírito de Deus. Aplicação simbólica do azeite aqui na Bíblia, que a gente vê muito em Levítico 14:17. Azeite na orelha, habilitação para ouvir a voz de Deus. Azeite na mão, habilitação para o trabalho de Deus. Azeite no pé, habilitação para andar nos caminhos do Senhor. Azeite no rosto, Salmo 104:15, brilho de alegria espiritual. Então vemos aqui Salmo 104:15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Azeite e outras vasilhas, 2 Reis 4, de 4 a 6. Bênçãos para outras pessoas. Azeite nas feridas, Lucas 10:34. Símbolo de restauração pelo Espírito Santo. Olha que interessante, composição e uso especial do azeite. Era proibido fabricar outro óleo com a mesma composição. Êxodo 30, versos 32 e 33. Não se pode imitar o Espírito Santo. Era proibido usar o óleo sagrado para fins particulares. Assim também, o Espírito Santo não pode ser usado, mas ele usa os servos de Deus. Êxodo 30, 32. Além disso, o óleo era usado para alimentar, iluminar, lubrificar, curar as enfermidades, suavizar a pele. Da mesma maneira, o Espírito Santo alimenta, ilumina, lubrifica, cura e suaviza a alma. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas. Muitos não estão preparados. Não têm azeite em seus vasos nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. Pode-se estar familiarizado com os mandamentos e as promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Então, ao olharmos as 10 virgens, nós não perceberíamos a princípio qualquer diferença, pois todas professam a mesma fé, todas as 10 conhecem a palavra de Deus, representada pelas lâmpadas, todas provavelmente pertenciam à mesma congregação, as 10 eram pessoas crentes, as 10 eram pessoas cristãs, mas tem uma grande diferença entre elas. A diferença entre as virgens loucas e as prudentes é que as prudentes estavam seladas com o Espírito do Pai Celestial, pois tiveram coragem de entregar as suas vidas para que nelas fosse feita a vontade de Deus, seguindo os passos do Senhor Jesus. Então não basta crer, não basta professar a fé, temos que nos entregar à vontade de Deus, para que sejamos selados pelo Espírito da promessa. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Apocalipse 22, 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Vejam também as referências de Apocalipse 9, 4 e 14, 1. E como podemos fazer para sermos selados pelo Espírito de Deus, para sermos como as virgens prudentes? A oração mais forte e corajosa é justamente: que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Pois a tua vontade, Senhor, é justa, reta, perfeita, santa e agradável, enquanto a minha é corrompida. Temos que literalmente entregar as nossas vidas a Deus e ao Cordeiro. As boas obras do verdadeiro convertido são justamente os frutos do Espírito de Deus que nele atua.
Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro, e serão presas das tentações sutis de Satanás, das distrações, mentiras e cuidados deste mundo. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela se distrai com as coisas deste mundo, ela se empolga, ela se encanta, ela acredita nas mentiras, no evolucionismo, nas teorias, Big Bang, Terra-bola. Ela acredita naquelas frases: o importante é ser feliz, temos que fazer aquilo que nós gostamos. Ela acredita em todo esse pacote de mentiras, de distrações, perde tempo com filmes, seriados, moda, músicas do mundo. Ela está fundada nesse lamaçal, porque ela não prioriza as coisas de Deus. Ela não busca primeiro o reino dos céus. Eu vou ler duas passagens que elas somente podem ser compreendidas no íntimo daquele que renasceu do Espírito. Somente a pessoa que ela é uma nova criatura, que ela renasceu do Espírito, ela vai conseguir compreender essas passagens em sua plenitude. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu confesso que a primeira vez que eu li esta passagem eu não entendi, mas hoje eu entendo perfeitamente. Mais uma, João 12:25. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Mais uma, João 3:5-7. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós é nascer de novo? Aqui Jesus estava conversando com Nicodemos, aquele fariseu. O Nicodemos estava começando a crer nele, mas tinha vergonha de falar com ele, tanto que foi ter com ele à noite, para que não fosse visto pelas outras pessoas. E Jesus deixa claro: é necessário você nascer de novo. Caso contrário, você não pode entrar no reino de Deus. Sua vida tem que ter uma metanoia, uma grande transformação. A antiga criatura precisa morrer, que é o que simboliza o batismo. O sepultamento da antiga criatura, quando a pessoa é imersa nas águas, e o nascimento da nova criatura com Cristo, quando ela emerge das águas. Se você sente que a antiga criatura ainda não morreu para viver em novidade de vida, entregue tudo nas mãos de Deus nas suas orações. Se ajoelhe, se humilhe e peça que seja feita somente a vontade de Deus em sua vida. Que Ele te use como melhor lhe convier, pois a vontade de Deus é perfeita e irrepreensível, enquanto a nossa vontade é contaminada pela carne e pelo pecado. Temos que ter coragem para fazer esta oração, negando a nossa vontade e pedindo para Deus que seja feita a vontade dele em nossa vida. E é importante ter coragem para isso, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então temos que arriscar pelo reino de Deus. Arriscar literalmente a nossa vida pelo reino de Deus. E aqui em Lucas 11:13, nós temos a orientação do Senhor Jesus do que pedir. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vou repetir. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Porque se não formos preenchidos, se não formos selados com o Espírito de Deus, não vai adiantar nada conhecer a palavra, louvar, congregar, guardar os mandamentos, tudo será em vão. Vejam que a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade, defendem a verdade, são atraídas pela pregação, mas não se entregaram por completo à operação do Espírito Santo. Não estão alicerçadas sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Elas não permitiram a morte da antiga criatura. Elas não permitiram que o ego delas fosse completamente destruído. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes,
enganando-se a si mesmos. Não basta ir ao local do culto, cultuar, adorar a Deus, louvar, honrar ao Senhor Jesus, orar, chorar. Temos que ser praticantes, temos que viver a palavra. E quando a parábola diz no verso 11 que fechou-se a porta, significa que o juízo é irreversível. Não existe qualquer possibilidade de reversão. E quando as virgens loucas clamam na passagem, Senhor, Senhor, podemos notar que foram as mesmas palavras que Jesus anteriormente colocou na boca dos hipócritas religiosos no dia do juízo em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mesmo que a pessoa tenha dom de maravilhas, de milagres, isso não é uma garantia de que ele é um salvo, de que ele é um eleito. Porque o nome de Jesus tem poder e autoridade para tanto. Mas não quer dizer que a pessoa está totalmente transformada. Por fim, quando Jesus diz, não vos conheço, significa que não andavam como ele andou. Criam nele, tinham fé, esperavam a volta dele, mas eles não andavam como ele andou, que era o principal. 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve é uma obrigação, não é uma opção, não é uma faculdade, é uma obrigação. Deve andar como ele andou. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. As virgens prudentes, elas colocaram a vida à disposição. Elas foram corajosas para colocar a vida nas mãos do Mestre. Por fim, João 10, 24, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, na lição de hoje, nós aprendemos que nós temos que agir como as virgens prudentes. Não basta estar à espera do noivo, crer no noivo, ter fé e conhecer a palavra. Precisamos também do azeite em nossas lamparinas. Precisamos também renascer do Espírito de Deus. Por hoje é só. Fiquem todos na paz e na proteção de nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Rei e Salvador. Amém.